Certinho? Tava de olho aqui no celular para ver quem tá entrando, quem não tá entrando. Na verdade, quem tá entrando só, para saber quem não tá entrando. Fica meio difícil. Cadê a galera aí? Semana passada eu fiz pelo Meet, mas o Meet, para fazer pelo Meet e ainda gravar, que eu tinha que usar outro programinha, sobrecarregou muito meu computador, então ficou travando. Foi uma aula que travou bastante. Então por isso que eu resolvi voltar aqui e fazer com vocês pelo Facebook mesmo, certo? Então, dando mais um tempinho aí só para ver se o pessoal entra, que são 7:02 ainda, né? Então 2 minutinhos, dá mais um tempinho, tudo bem? Vocês têm feito as listas, tá tudo bem, tem corrigido os exercícios. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês aí, pode mandar para mim pelo WhatsApp, pode chamar, tá bom? Eu resolvo com vocês os exercícios. Hoje a gente vai falar sobre a função afim, né, que é a função do primeiro grau. Ela aparece bastante no Enem. Aí eu trouxe algumas questões para a gente fazer na aula e depois, ao final da aula, eu coloco para vocês de novo alguma listinha, né, sobre esse assunto, tá? E aí a gente dá prosseguimento. Na aula passada acho que a gente falou de bastante coisa, falou de bastante casos de função, falou função crescente, decrescente, função constante, função injetora, objetora, sobrejetora, falou de muita coisa, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a função afim. Dando mais uma olhadinha aqui para ver quem aparece aqui não. E a gente começar. Tenho acesso ao plural sim, Camila. Você tem alguma questão de lá, alguma coisa? Que eu posso te ajudar? Ah, tá. Alguns professores estão mandando por lá também. Beleza, eu mando por lá também. Eu pensei que estava mais fácil mandar pelo grupo, mas eu mando por lá também. Sem problema. Eu acho que é esse o nome lá, né, do material Drummond. É isso. A Alma mandou aqui o acesso, mas se eu tiver alguma dificuldade também, eu falo com ela, que ela me ajuda. Mas eu vou mandar sim, foi legal essa sugestão. Da parte de função, quando a gente tem, a função do primeiro grau, tem função do segundo grau, aí tem a função que é exponencial, tem a função logarítmica, a gente vai ver tudo isso. Mas se for falar bem de Enem mesmo, essa função que a gente vai ver na aula de hoje, que é a função do primeiro grau, ela é a campeã, é a que mais cai, tá? Função do primeiro grau cai bastante se falando de Enem, tudo bem? E aí é o que a gente vai ver na aula de hoje.
tá bom? Dá mais um tempinho aí, acho que a galera tá entrando. Já são 9h07, eu vou começar com vocês, tá? Então se vocês quiserem ir anotando, vocês vão falando aí pra mim, pra parar, pra poder conversar, tirar dúvida, tá bom? Pra anotar alguma coisa, estiver escrevendo, tudo bem? Estou à disposição de vocês aqui para qualquer assunto. Galera, então vamos lá, ó. A função afim, a função do primeiro grau, ela vai ser uma função que a gente diz que é função real. E por que que ela é função real? Porque essa função, ela é definida de R em R, certo? O domínio dela é os reais e o contradomínio dela também é os reais. E ela é uma função em que a sua expressão vai ser uma equação do primeiro grau, vai ser um polinômio ali do primeiro grau, tudo bem? Então, eu vou usar aqui como uma função genérica a função f de x igual a ax mais b. Ela vai vir sempre nesse formatinho aqui, tá bom? Ou ela pode vir assim também, y igual a ax mais b, onde o y e o f de x aqui, eles têm o mesmo sentido. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de como seria uma função do primeiro grau. Então, eu tenho a função y igual a 3x menos 2. Essa função aqui, definida de R em R, tá? Ela é uma função afim, ela é uma função do primeiro grau. E aí eu quero mostrar para vocês como é que é o gráfico, porque o que é o mais interessante no estudo de função é a gente saber construir o gráfico, a gente interpretar esse gráfico também. O cara dá a função, e a partir da função a gente constrói o gráfico dela, ou o cara dá o gráfico e através do gráfico a gente consegue interpretar o que aquele gráfico nos diz sobre a função, tudo bem? Então, antes de chegar propriamente no gráfico, eu vou construir com vocês aqui uma tabela, porque através dessa tabelinha é que eu vou construir o nosso gráfico, tudo bem? Então, eu vou ter aqui uma tabelinha em que, dependendo dos valores do x, eu vou ter alguns valores pro y. Na verdade, a gente vai construir aqui alguns pares ordenados para poder fazer o gráfico dessa função, tá? Então, eu vou chutar alguns valores aqui para o x. Por exemplo, eu vou colocar o menos 1, o 0 e 1. E aí, eu vou calcular qual é a imagem desses três valores. Então, eu vou substituir o x por o menos 1, depois por 0 e por 1. Então, substituindo aqui na função, ó, y igual a 3 que multiplica menos 1, menos 2. Então, eu tenho aqui 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, menos 2 vai dar menos 5. Então, a gente descobre que a imagem do menos 1 é o menos 5. Ah lá, vamos para o próximo. 3 vezes 0, menos 2. 3 vezes 0 vai dar 0, menos 2, então vai dar menos 2. Então a gente descobre que a imagem do 0 é menos 2. E 3 vezes 1, menos 2, a gente tem que 3 vezes 1, 3, menos 2, vai dar 1. Então a imagem do 1 é 1. Então nós temos aqui, galera, esses três pares ordenados, ó. O par ordenado menos 1 e menos 5. O par ordenado 0 e menos 2 e o par ordenado 1 e 1. Eles não são os únicos pares ordenados da função. Eu só fiz esses três aqui para poder construir o gráfico, certo? Até porque o x aqui, ó, como domina os reais, aqui no lugar do x eu poderia colocar qualquer valor dos reais, tá bom? Então agora eu vou fazer com vocês o gráfico e aí a gente vai ter uma aula pornográfica, tá? Então, se alguém tem alguma criança, pode tirar da sala, que agora é uma aula pornográfica. Por quê, Mistério? Eu vou pegar esses valores da tabelinha
e pôr no gráfico. Pôr no gráfico. Então, por isso que é uma aula pornográfica, certo? Última vez que eu fiz essa piada, quando eu dava aula para uma turma de 7º ano, não deu muito certo, não. Os pais apareceram no colégio, mas vamos lá. Então, para construir o gráfico aqui, eu vou pegar uma retinha para representar o eixo Y, belezinha? E vou pegar outra retinha aqui para representar o eixo X, certinho? Então, eu tenho aqui o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical, belezinha? E aí eu vou marcar esses pares ordenados. A gente já estudou isso. O primeiro par ordenado é menos 1 e menos 5. Então significa que o x é menos 1 quando o y ele é menos 5. Então seria esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele representa o par ordenado menos 1 e menos 5. Tá certo? O par ordenado 0 e menos 2, a gente já estudou isso, né? Toda vez que o x vale 0, significa que o ponto está localizado no y, né? Então a gente tem aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2. Então nesse ponto onde o y é o menos 2, ele vai cortar. E aqui está o menos 1, né? O y. Aí eu tenho 0 e aqui tem 1. Quando o x for 1, o y também vai ser 1. Seria esse terceiro pontinho aqui. Tudo bem? Esses pontos, eles fazem parte da minha função. E aí, galera, eu quero que vocês entendam o porquê de fazer o gráfico. Porque esses pontos, eles não são suficientes para representar todo o domínio e todo o contradomínio. Eu não consigo representar todo o domínio só com esses 3 pontos. Esses 3 valores do x, eles não são todo o meu domínio, certo? Então, ó, por isso que eu vou ligar esses pontos, porque a reta, ela faz o trabalho de desenhar toda essa função. Então, eu vou fazer aqui uma retinha para poder ligar todos esses pontos. Então, essa retinha aqui, ó, que passa pelos 3 pontos, ela determina todos os elementos de x. Então, por exemplo, o que eu estou falando para vocês? Por mais que eu não calculei a imagem do 2, quando eu pego aqui e levo ele até a reta, eu sei que aqui está o ponto representando a imagem dele. Então essa reta, ela representa a imagem de todos os valores do x. Então o gráfico de uma função afim é uma reta. Então o seu gráfico, como a gente acabou de ver, é uma reta. Toda vez que você identificar numa função o gráfico dela sendo uma reta, você já sabe que aquela função é do primeiro grau. Então aqui está desenhada a nossa função y igual a 3x menos 2. Certo? Então isso daqui é uma função afim. A função afim, ela é a função do primeiro grau, definida com o domínio dos reais e o contradomínio também dos reais. Certo? O que mais que a gente soube até então? E o gráfico dessa função é uma reta. E aí agora eu vou falar para vocês de maneira bem específica desses elementos aqui da função. Falar sobre o A, falar sobre o B, como é que é o nome de cada um deles e explicar essa relação deles com o nosso gráfico. Tudo bem? Então isso daqui é uma função afim, a funçãozinha do primeiro grau. Até aqui, alguma dúvida? Eu olhei ali pro computador para ver. Vocês deram uma risadinha ali. Percebo que acho que é do pornográfico, né? Então, foi uma aula pornográfica, não foi? A gente pegou os dados e pôs no gráfico. Eu amo essas piadas, tá? Alguma dúvida até então? De boa? Eu tô dando tempinho aí, caso vocês vão estar copiando, né? Pode tirar print da tela também, que eu acho que é interessante. Aí salvando. E sempre que eu dou uma paradinha também é meio que desculpa para beber água, né? Eu dei uma aguinha aqui. Certo, meus amores? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá vendo aqui a aula até que fica legalzinho. Pelo que eu tô vendo aqui, tá bem distribuído.
Eu posso apagar essa parte aqui, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre a função f, vai conversar agora sobre a função afim, tá bom? Então a gente está conversando sobre a função afim, agora a gente vai falar sobre essa expressão aqui que representa a função afim. Esse número 2 no eixo x, isso daqui foi um número, Florence, isso, que eu dei só para representar o seguinte, ó. O 2, eu não coloquei o 2 na tabela. Mas como o meu domínio são todos os números reais, eu quis dizer que o 2 ele está representado no gráfico. A minha intenção em colocar o 2 aqui, ou colocar o 3, é dizer que por mais que ele não apareça na tabela, a reta representa as imagens dele no gráfico. Essa que é a ideia da retinha. Tá claro? Você não precisa demonstrar ele. Para construir a reta, a gente precisa só de 2 pontos. Só de 2 pontos são suficientes para construir a reta. Eu só quis explicar para vocês que esses valores que estão no x, todos eles, ó, se eu puxar aqui, todos eles vão ter uma imagem. Então a reta ela representa todo mundo. Foi isso que eu estava explicando. Tá? Isso aí, muito obrigado pela participação, tá? Qualquer coisa pode falar. Tranquilo, galera? Aí eu vou apagar então essa parte para poder fazer com vocês o restante. Eu vou lá então, ó. A avó apareceu aqui, tadinho. Ela me chamou, mas está tudo bem. Vou apagar aqui. Certo? E aí eu vou deletar essa parte para a gente continuar. Tudo bem? Então, ó, a gente está trabalhando aqui. Agora eu vou colocar aqui o tópico da nossa aula, que é a função afim. Para a gente lembrar até o final. Então, nessa função afim, o que a gente viu? A gente viu essa expressão aqui. F de x igual a x mais b. Certo? Aí vamos conversar sobre ela. O que é cada elemento. Esse elemento A aqui, ó, a gente chama de coeficiente angular. Porque é ele que determina a inclinação da nossa reta. Esse elemento B aqui, a gente chama de coeficiente linear. E aí eu vou mostrar eles no gráfico, como é que representa cada um deles no gráfico. Então, vamos lá. Vamos explicar o porquê de cada um deles aqui. Então, eixo Y, e aqui eu tenho o eixo X. Então, eixo X, que é o eixo do domínio, e eixo Y, que é o eixo do contradomínio. E aí eu vou fazer uma imagem aqui, uma reta aleatória, representando aqui uma função qualquer. Vou fazer essa retinha aqui, certo? Dessa função y igual a ax mais b. Aí, galera, vamos lá. Vamos explicar primeiro por que o a ele é conhecido como coeficiente angular. Então, nós temos assim, ó. Tá vendo o ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido que é o sentido horário, que é esse sentidinho aqui, esse ângulo, que eu vou chamar de θ. Então, esse valor do A é a tangente desse ângulo θ. O A, ele vai ser a tangente do ângulo θ. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular, porque dependendo do valor do A, eu vou ter um ângulo aqui. E aí eu vou ter uma maior ou uma menor inclinação da reta. Tá certo? Então, dependendo desse ângulo aqui,
esse daqui é o nosso... desculpa, falei muito esse. Dependendo do valor desse ângulo, eu tenho o valor do A aqui, que é o coeficiente angular. O coeficiente linear é o ponto de interseção da reta com o eixo Y. Então, esse ponto aqui seria o ponto B, aonde a reta sempre corta o eixo Y. Tudo bem? Então, esse daí é o nosso coeficiente linear. Tá certinho? Então, ó, para vocês entenderem, vamos imaginar aqui dois pontos do x. Então, vamos pegar aqui, ó, esse ponto x1. Aí eu vou dizer que ele tem uma imagem aqui, que é a imagem y1. E aí eu vou pegar esse ponto aqui, x2, que ele tem aqui esse ponto, e aí a sua imagem está relacionada aqui, seria o y2, certo? Eu vou construir aqui um triângulo retângulo. Certo? Puxar aqui, e aí eu vou construir esse triângulo retângulo para mostrar para vocês como que calcula o coeficiente angular. Esse ângulo θ seria o mesmo ângulo que eu tenho aqui dentro do triângulo retângulo. Seria esse ângulo aqui também. Esses dois ângulos, eles são iguais porque a reta aqui, ó, esse lado do triângulo, ela é paralela. E aí vocês devem ter estudado isso lá em geometria. Lembra de retas paralelas cortadas por uma transversal? Esses dois ângulos são os correspondentes. Tudo bem? Esse cateto aqui, que é o cateto de baixo, para você determinar o valor dele, você vai pegar o x2 e vai subtrair do x1. Então você vai fazer a subtração entre os dois aqui, ó, x2 menos x1. Então esse cateto aqui, ó, ele seria x2 menos x1. E esse cateto aqui também no y, seria esse pedacinho, ele também é a diferença do y2 para o y1. Então ele é y2 menos y1. E aí, galera, vocês já estudaram as razões trigonométricas no triângulo retângulo? Se você estudou razão trigonométrica no triângulo retângulo, você aprendeu a calcular a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo θ, ela é o cateto oposto a ele, que seria y2 menos y1, dividido pelo cateto adjacente, que é x2 menos x1. Certinho? Então, se a tangente de θ é o coeficiente angular, então eu posso afirmar que o coeficiente angular, uma maneira de calcular ele seria essa formulazinha aqui, ó, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E aí eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho de como e quando a gente vai usar isso, tá? Então essa daqui é a maneira de calcular o coeficiente angular. Para calcular o coeficiente angular, então do que a gente precisa, Bisteca? Guarda sempre isso, pessoal. Você precisa saber dois pontos que passam pela reta, que são pontos da reta, né? Por onde a reta passa através deles. Então, por exemplo, se eu sei esse ponto 1, que é x1, y1, e esse ponto 2, que é x2 e y2, eu consigo calcular qual é o coeficiente angular dessa reta. Tudo bem? Então é isso que a gente vai ver. Uma das coisas que mais cai no vestibular referente a isso. Tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para resolver isso no exercício. Tá certo? Até aqui, alguma dúvida? Então, ó, o Azinho, que é aquele valor que multiplica o x, ele é o coeficiente angular. E o Bzinho, que é o valor que está somando ali, ele é o coeficiente linear. Tá claro isso? E dependendo dos valores, dependendo do valor do A, a gente tem uma inclinação maior ou menor, que é ele que determina o ângulo ali. Tudo bem?
Então, vocês falaram para mim que já tiveram nessa parte de razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, ok? Aí eu vou apagar isso que eu quero dar um exemplo para vocês. O que mais cai, bisteca? O cara dá para vocês o gráfico, ou ele dá 2 pontos que pertencem a uma reta e pede para você dizer qual é a função, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Cai na UERJ sim. Cai na UERJ sim. Então, olha aqui. Vamos apagar essa parte. Tá bom? E aí, nós vamos apresentar aqui. Ó, vamos entender bem o meu exemplo. Eu vou construir um gráfico, certo? Um gráfico qualquer. Eixo X, eixo Y. Tudo bem? E aí eu vou dar 2 pontos. Vamos imaginar aqui. Esse ponto é o menos 2 e 2. E aqui eu vou pegar o ponto 4 e 3. Certo? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Eita, ficou feião. Esqueci que eu não cliquei na reta. Eu vou perguntar para vocês. Qual é a equação da reta que passa por esses 2 pontos? Então, a gente tem que determinar aqui a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Tudo bem? E aí eu quero ensinar para vocês 2 maneiras de fazer isso. Então, vamos lá. Vamos ver aqui em cima como faz pelo primeiro modo. Galera, vamos lá? Todo mundo atento aqui comigo? Então, vamos lá. A gente sabe que ele passa aqui, ó, por esse ponto. Qual é esse ponto? Vamos chamar aqui de ponto 1. Esse ponto 1 é o ponto de abscissa menos 2 e ordenada 2. E ele passa por esse ponto, que é o ponto 2, certo? Nesse ponto 2, a abscissa é 4 e a ordenada é 3. Tá ok até aqui? Aí, você não pode esquecer, a gente tem aqui uma reta. Então, a equação que determina essa reta é a função f de x igual a ax mais b. E aí, quando a gente quer construir a equação, é necessário descobrir qual é o valor do a e qual é o valor do b. Então, isso que vocês têm que ter em mente na hora que for fazer o exercício. Quando o cara pede para dizer qual é a função, a gente tem que descobrir qual é o valorzinho do a e qual é o valorzinho do b. E uma que eu já ensinei para vocês foi calcular o a. Como o a ele é a tangente daquele ângulo, a gente aprendeu que para calcular o a, a gente pega o y2, subtrai do y1 e divide por x2 menos o x1, certo? Deixa eu apagar aqui, eu achei feio esse y aqui. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, aqui o y2 menos o y1 dividido por x2 menos o x1. Belezinha? Então, ó, quem que é o x1, y1, bisteca? Pode ser qualquer um deles, ó. Você pode chamar esse cara aqui de x1
e esse cara de y1. Esse cara seria o x2 e esse cara é o y2. Esse primeiro modo, Santos, é o primeiro modo de chegar na função. É o primeiro modo da gente chegar nessa equação. E aí eu vou mostrar um segundo modo para você. Então, nesse primeiro modo, Santos, a ideia aqui desse primeiro modo, eu escrevi aqui para vocês, como ele foi feinho, a ideia de fazer esse primeiro modo é o seguinte, ó. Eu estou ensinando aqui para vocês uma primeira técnica, né, um primeiro modo de fazer isso, de chegar nessa função, tá? Então, o primeiro modo seria esse. O que você vai fazer, Santos? Ó, você tem que sempre guardar. A gente precisa descobrir o valor do A e precisa descobrir o valor do B. Para calcular o valor do A, a gente vai usar essa formulazinha aqui, tá bom? Então, ó, você pode chamar aqui de x1 e y1, são os pontos do P1, e de x2 e y2, o ponto do P2. Se você fizer o contrário, não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito. Tudo bem? Então, olha o valor do A. Vamos lá? O y2 vale 3, menos o y1 que vale 2. Dividido. O x2 vale 4, menos o x1 que vale menos 2. Você só tem que ficar atento aqui com a questão da parte aritmética, né? Não errar o sinal. Então, A vai ser, ó, 3 menos 2 vai dar 1. E aqui vai ficar 4 menos com menos, vai dar 4 mais 2. Então, a gente descobriu que o A, ele vale 1/6. Então, a nossa função, ela já está ganhando cara, ó. A nossa função vai ser f de x igual a 1/6 de x mais b. Então, a nossa função, ela já está assim, ó. A nossa função, ela já está assim. F de x igual a 1/6, que é o A, vezes x mais b. Agora que a gente descobriu quem é o A, a gente precisa descobrir quem é o B, qual é o valor do B. E para fazer isso, a gente utiliza qualquer um desses dois pontos. Porque a nossa reta, ela não passa pelo ponto P2 e ela não passa também pelo ponto P1. Então, eu posso usar qualquer um deles. Usar como bisteca. No lugar do x, a gente coloca 4. E no lugar do f de x ou do y, a gente coloca 3. Se a gente decide usar o P2. Ou faz o contrário. Então, galera, olha o que eu vou fazer. Presta bastante atenção. Vou pegar esse ponto aqui, ó, P2, que é 4, 3. E aí, no lugar do y, que é o f, eu vou colocar 3. Igual a 1/6, que é o A que a gente já descobriu, vezes. No lugar do x, eu vou colocar esse valor aqui, ó, que é 4, mais b. Aí, agora, resolvendo essa expressãozinha, eu consigo descobrir qual é o valor do b. Que aqui eu vou ter, ó, 3 igual. Aqui vai dar 4/6 mais b. Então, ó, o que eu posso afirmar aqui? Que o B, ele é 3 menos 4/6. Tá bom? E aí, se você faz o MMC aqui, ó, vou fazer para cá, eu tenho que o B vai ser igual. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 1 aqui, ó? É 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. Menos 6 dividido por 6, 1 vezes 4, 4. E aí eu vou ter o valor do B. O B, ele vai ser 18 menos 4, 14 dividido por 6. Então, o valor do B, se eu simplificar aqui por 2, vai ser 7/3. E aí, agora eu tenho todos os elementos da minha função. A função f de x, ela é definida por, no lugar do A, eu vou colocar 1/6 de x,
mais o valor do B, que é 7/3. Olha lá, ó, é isso que o vestibular vai cobrar de vocês. Ele dá o gráfico e pede para dizer qual é a função. Então, a função desse gráfico aí é 1/6 de x mais 7/3. Se você está prestando bastante atenção na minha aula, e como B vale 7/3, você acabou de descobrir que esse ponto aqui, aonde a reta corta o y, ele vale 7/3. Então, ele passa exatamente no y, aonde ela corta ali os 7/3. Tudo bem? Então, nós temos essa funçãozinha aí do primeiro grau como exemplo, tá? Certo? E esse é o primeiro modo de poder calcular tudo isso que eu falei para vocês. Eu vou dar uma outra opção para vocês também, que é também bem interessante, tá? Que não é calculando o coeficiente angular dessa maneira. É calculando o coeficiente angular, o A, e calculando o linear, que é o D, de outra forma. Tudo bem, galera? Tá certo? Eu vou usar o mesmo exemplo para ensinar para vocês agora a fazer o segundo modo. Tá bom? Então eu vou pegar aqui uma borrachinha e a gente apagar. Tá? Deixa eu pegar aquele maior lá para poder apagar mais. Tudo bem, galera? Vou então selecionar essa parte aqui, que é o primeiro modo, que a gente já viu, certo? E aí a gente vai resolver isso agora de um segundo modo. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, ó. Guarda esse valor aqui, ó. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. A gente vai achar o A e o B, os mesmos valores para ele. Tudo bem? Então a nossa ideia é essa. Vamos lá então. Como é que seria nesse segundo modo, Bisteca? Como seria o segundo modo aqui? Tá. Então o segundo modo seria assim, galera. Não calculando daquele jeito. A gente vai fazer no segundo modo através de um sistema. Então, ó, a gente vai identificar os dois pontos. Então, você vai pegar aqui os dois pontos que nem eu identifiquei. O ponto 1. Quem é o ponto 1? Menos 2 e 2. Quem é o ponto 2? 4 e 3. Certo? Não se esquecer sempre que esse valor aqui que aparece em primeiro é o x e aqui é o y. E aí você vai substituir aqui, ó, na função. Na função que é y igual a ax mais b, eu vou substituir ela primeiro pelo ponto 1 e depois pelo ponto 2. Então, se eu substituo ela pelo ponto 1, no lugar do x eu vou colocar menos 2 e no lugar do y eu vou colocar 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 igual. No lugar do x eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar a menos 2 mais b. E aí eu vou ter uma equação que é essa, ó. Menos 2a mais b igual a 2. Então, eu vou passar para esse lado aqui. Igual a 2. Essa seria a minha equação 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa no y igual a ax mais b, só que eu vou substituir o x e o y pelo ponto 2. Então, ó, no lugar do y eu vou colocar 3 e no lugar do x eu vou colocar 4. Então, vai ficar a vezes 4 mais b. Então, eu vou ter 4a mais b igual a 3. Certinho? Então, eu vou ter essa daqui sendo a minha segunda equação. Como eu tenho duas equações, duas incógnitas, o que eu vou fazer com ela, Bisteca?
eu venho aqui e vou fazer um sisteminha. Vou pegar menos 2A mais B igual a 2 e 4A mais B igual a 3. E aí eu vou resolver esse sistema. Vocês sabem resolver esse sistema assim? Se chegaram a ver, lembram disso do ensino fundamental, do ensino médio? Tem dois métodos para resolver. Tem o método da substituição ou tem o método da adição, que é o que eu prefiro mais. Da adição é bem mais interessante. O que a gente pode fazer no método da adição? A ideia no método da adição é somar as duas equações com o objetivo da gente cancelar ou o A ou o B. Então, por exemplo, ó, se eu pego essa equação aqui de cima e multiplico ela por 2, aqui vai aparecer menos 4A. Então, a minha função vai ficar desse jeito, ó. 2 que multiplica menos 2 vai dar menos 4A. 2 que multiplica B vai dar 2B. E 2 que multiplica 2 vai dar 4. 4A mais B igual a 3. E agora, se eu somar, galera, olha o que acontece. Esse menos 4A com 4A cancela. Então, eu vou ter 2B mais B, 3B igual a 7. Aí a gente já tem o valor do B aqui, ó. O B vale 7 terços. Certo? Depois que a gente achou o B, a gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez lá anteriormente. Escolhe uma das equações e substitui o B por 7 terços. Então, por exemplo, você escolher essa daqui, que já está aqui para mim, ó. Vamos escolher essa equação aqui. 4A mais B igual a 3. Então, no lugar do B, eu vou colocar 7 terços igual a 3. E aí eu vou calcular o valor do A. Vai ser 3 menos 7 terços. Então, eu vou dar 4A igual. O MMC desse lado aqui é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3, 1 vezes 7, 7. Então, a gente vai descobrir aqui, ó, que 4A é igual a 2 terços. Então, A vai ser esse 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ele vai passar multiplicando 3 aqui, ó. Esse 4 vai passar multiplicando 3. Então, vai ficar 2 sobre 12. Que, simplificando por 2, a gente vai achar uma espremidinha aqui, 1/6. A gente vai achar ali que o valor do A é 1/6. E aí, a gente achou a função de novo, ó. Agora, a gente já tem o valor do A e já tem o valor do B. E aí a gente substitui na função. Então a função f de x ela vai ser 1 terço de x mais 7. Desculpa, não é 1 terço. É 1/6 de x mais 7 terços. Isso. Foi a mesma coisa que a gente encontrou na outra. Então eu ensinei para vocês dois modos, tá, pessoal? No primeiro modo, calculando o coeficiente angular, né? Usando a equaçãozinha. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E no segundo modo, fazendo um sisteminha, tá? Aí agora vai da prática e do treinamento de vocês. Qual dos modos que vocês preferem fazer? Tudo bem? Vocês estão vivos aí? Tá tranquilo? Tenho um medo enorme de vocês saírem aí. Eu lembro que semana passada alguém foi comer alguma coisa aí e me deixou, hein? Aí a gente até escutou lá o barulho do micro-ondas. Vocês lembram disso? É, Santos, você dá risada, né? Olhei pro seu nome aqui, eu lembrei de uma piadinha. Qual que é o time de Jesus? Vocês lembram qual que é o time de Jesus? Jesus, ele é santista. Ele escreveu na Bíblia que é sede santos porque eu sou santo. Nossa, essa piada só para quem foi
na catequese. Posso apagar, galera? Tudo bem? Oi, Florencio, desculpa, tá, Florencio? Lembrei de você, então. Eu vou apagar aqui, eu vou pegar um exercício de vestibular para vocês verem como é que cai isso, tá? Tudo bem? Eu vou deletar isso daqui e aí eu separei alguns exercícios aqui pra gente fazer, não sendo necessariamente Emanuel o meu nome, cara, tá? Desculpa, Emanuel. Emanuel é Deus conosco, é muito santo o seu nome, viu? É Santo Emanuel. Tudo bem? Então vamos lá, arquivo, vamos abrir aqui, adicionar uma imagenzinha. Eu separei aqui com vocês a imagens, extensivo, a função afim. Deixa eu pegar uma daqui, boa. Essa. Essa daqui já dá pra matar, essa daqui acho que é do Enem, de algum ano lá. É bem tranquilo. Tá certo? Ele fala assim: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, no dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T então olha lá, ele quer a equação dessa função aqui, tá? O lucro L aqui, ele está no lugar do Y. E o tempo T aqui, ele está no lugar do X. Como o gráfico é o gráfico de uma reta, então esse gráfico aqui é o gráfico de uma função linear. Então esse gráfico é o gráfico de y igual a ax mais t. Então a gente precisa descobrir o valor do a e o valor do b. E aí, galera, por isso que é importante o conceito, a informação, porque isso vai ganhar tempo na hora dos exercícios. E principalmente falando de provas em que vocês têm menos ali de 3 minutos para resolver uma questão, é bem interessante para a gente. Então olha aqui. O que eu falei que é o B? O B, ele é o coeficiente linear. E qual é a informação relevante sobre o B? O B é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, se você olhar aqui para o gráfico, esse valor aqui, menos 1000, é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, portanto, nesse caso, eu posso afirmar que o B é igual a menos 1000. Certo? Aí, meus amores, se você for olhar nas respostas, qual que é a única alternativa em que o B é menos 1000? A única em que o B é igual a menos 1000 é essa alternativa aqui D. Aí você já matava a questão. Você nem precisaria descobrir o valor do A. Você já mata a questão só calculando o valor do B. Certo? Mas, Bisteca, a gente tá aqui, estudando. Me ensina a calcular o A. Como é que eu calculo o A? Mesma coisa, vamos pegar os pontos, Vamos chamar um ponto de P1 e um ponto de P2. Esse ponto aqui pode ser o P1? Pode. Qual é a coordenada cartesiana dele, Bisteca? É o 20 e o 3000. Certo? No gráfico significa que no dia 20 o lucro dele foi 3000. Esse ponto aqui pode ser o P2? Esse ponto aqui do 5? O X vale 5 e o Y vale 0. Porque lembra que todo mundo que está ali em cima vale. Então, qual que é a formulazinha para calcular o A? O A é Y2 menos Y1
dividido por x2 menos x1. Então, olha o que a gente vai ter, ó. O y2 e o y1 pode ser quem você quiser. Então, eu vou pegar 3.000 menos o outro y, que é 0. Dividido por 20 menos outro x, que é 5. Então, aqui eu vou ter 3.000 dividido por 15. A gente sabe que 30 dividido por 15 vai dar 2. Então, 3.000 dividido por 15 vai dar 200. Então, a nossa função vai ser, o lucro, que é o x, ele vai ser, o A vale 200, vezes o x, que é o tempo, menos o B, que a gente identificou no gráfico, que era menos 1.000. Certo? Então, a alternativa correta, como a gente já tinha matado, é a letra D. É isso, pessoal. É essa a diferença que a gente tem que ter dos demais concorrentes aí na hora de fazer uma prova, tá bom? É pegar o conceito e aplicar o conceito certinho no probleminha, para a gente ganhar tempo. O nosso interessante, nosso diferencial em relação aos outros é no conhecimento e no tempo que a gente vai ganhar em relação às questões, tá certo? Então é isso. Tudo bem? Tô dando uma olhadinha ali pra gente ver. Certinho, galera? Tudo bem? Então vamos continuar a aula, porque tem mais conceito pra gente falar. Então eu vou tentar fazer essa dinâmica de explicar com vocês, fazer um exemplo e mostrar um exercício, tá certinho? Pra a aula fluir bem legal aí. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, a nossa ideia agora é o seguinte. A gente tem aqui, então, na função afim, a gente já viu bastante coisa. Ela é desse tipo, né? F de x igual a AX mais B. Belezinha? E aí a gente já viu que o seu gráfico, ele é uma reta. Eixo X e eixo Y. Então nós temos aqui, eu falei o contrário, esse é o X e esse é o Y. E aí eu vou desenhar um gráfico qualquer aqui de uma função, só para a gente conversar um pouquinho mais. Tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa importante a saber também é esse ponto. Esse ponto, que é o ponto de interseção com o eixo X, esse é o ponto de interseção com o eixo X, a gente chama esse ponto aqui de raiz da equação. Ou a raiz, melhor dizendo aqui, né, da nossa função. Então, ela é a raiz da nossa função. Certinho? Então, ela vai ser a raiz da função. Esse valor aqui que eu vou chamar de x0, que é o ponto de interseção da reta com o eixo x. Então, o que é o x0? Ele é a intersecção da reta do gráfico, né, com o x. Então, esse x0 seria a raiz. O que é a raiz, Bisteca? É quando você pega essa função e calcula qual é o valor dela quando o f de x for 0, quando o y for 0. A gente pega essa função f de x e iguala a 0. Quando a gente iguala ela a 0, a gente vai descobrir que esse valor aqui para o x é o x0.
a gente vai descobrir que o valor do x é exatamente aquele x0 que é a nossa raiz, tudo bem? Então sempre a função ela vai cortar naquele gráfico ali, naquele ponto no x ali onde é a raiz, certinho? E aí, pessoal, isso aí vai ser muito importante para a gente quando a gente estudar o sinal da nossa função, e isso vai culminar, vai ser importantíssimo lá no estudo de inequação, porque através do estudo de inequação, estudar a inequação do primeiro grau é estudar o sinal da função do primeiro grau. É isso que a gente vai ver. E aí a gente precisa saber disso, ó. O gráfico, ele tem duas possibilidades, o gráfico da nossa função. Ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Então, o gráfico da nossa função, vou desenhar ele aqui, ó, dois gráficos para representar para vocês. Eu tenho aqui, então, dois gráficos para representar quando a nossa função ela é crescente ou quando ela é decrescente. Tudo bem? Então, é o seguinte, ó. Quando ela for crescente, significa que o valor do coeficiente angular, ele é positivo. Só deixa eu fazer uma retinha bonitinha aqui, ó. Quando ela for crescente, ela significa isso, que o valor do nosso coeficiente angular, ela vai ser positivo. Tudo bem? E quando a retinha ela for decrescente, significa que o A ele é negativo. Então, quando na minha função o A for positivo, eu sei dizer que aquela função é uma função crescente. E quando ele for negativo, essa função ela vai ser decrescente. Certo? Então, A positivo, a minha função é crescente. A negativo, a minha função ela é decrescente. E aí, bisteca, no que a gente usa? Olha que legal essa parte. A gente pode estudar o sinal da função. O x0, ele está aqui, que a gente já aprendeu que ela era a raiz. Todo mundo que está à direita dele, todos os valores do x que estão à direita dele, as imagens deles vão ser o quê? Ó? Vão ser todos os valores de y que são positivos. Então, a gente diz que o sinal, quando ela é crescente, é que para todos os valores à direita do x0, todos os valores de x à direita do x0 vão ter imagens positivas. E quem está à esquerda do x0, se você for pegar os valores do x à esquerda do x0, as imagens elas vão ser negativas. Então, as imagens elas vão ser negativas. Então, galerinha, a gente precisa saber disso para depois resolver uma inequação do primeiro grau, que vai ser um dos tópicos mais para frente. Qual é o sinal de uma função afim do primeiro grau? Quando ela for crescente, vocês entenderam o que significa o mais? O mais não são os valores do x. O mais quer dizer que todos os valores do x têm imagens positivas à direita da raiz. E todos os valores do x à esquerda da raiz têm imagens negativas. É isso que significa esse sinalzinho. Quando a gente estuda na função decrescente, é o contrário. Todo mundo que está à esquerda do x0, todos eles vão ter imagens positivas. E
quem está à direita, que aqui ficou bem espremidinho, mas eu vou tentar fazer para vocês. Lá, ó, aqui ficou bem espremidinho, mas dá licencinha aqui rapidinho. Aqui ficou bem espremidinho. Se eu pego aqui todos os valores à direita do x, todo mundo vai ter imagem que a gente diz que é negativo. O que você precisa guardar, então? Vamos lá? Quando for crescente, olha lá, ó. Quando a minha retinha ela for crescente, aqui eu vou ter o x0, a nossa raiz. À direita dele eu tenho imagens positivas e à esquerda imagens negativas. E quando a minha retinha ela vai ser decrescente, aqui está o x0. Eu tenho o contrário. À direita eles são positivos e à esquerda eles são negativos. Tudo bem? Certo, galera? Isso daqui vai ser importantíssimo para a gente lá no estudo de inequação, para a gente guardar disso. Tanto que quando a gente for ter aula de inequação, eu vou lembrar disso para vocês. Desse estudo aqui, que é o estudo de sinal da função do primeiro grau. O sinal, ele é o sinal das imagens. Não é necessariamente o sinal do x. É o sinal das imagens do x. Certinho? Então eu tenho essa relaçãozinha aí pro sinal. Tudo bem? Eu prometo que eu vou falar só mais um tópico para a gente encerrar. Tá certo? E aí a gente faz alguns exercícios para a aula de hoje. Encerrando, e aí eu mando a listinha para vocês. Tá certo? Alguma dúvida, meus amores? Eu sempre tô aqui de olhinho, ó. Eu tô aqui, olho no gato, outro no peixe, para ver quem tá com dúvida, quem não tá. Tá certinho? Se tem alguma aí participação de vocês. Eu vou apagar essa parte aqui só para a gente encerrar mesmo esse assunto aqui de função, para a gente fazer um resumão bem interessante do que a gente viu na aula de hoje. Certo? Tirou print, copiou aí a tela, é legalzinho, tá bom? Como eu estou gravando essa aula também, vocês vão ter a possibilidade de assistir aqui, tá certo? No Face. E aí também, se alguém quiser me prestigiar lá, pode ir assistir no meu canal do YouTube. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre o canal. Qualquer coisa eu coloco um linkzinho aqui, o nome do canal para vocês, tá certo? Então vou deletar aqui para a gente continuar. Seguinte, meus amores. E aí, chegou o seguinte. A gente já viu uma função que é essa f de x igual a x mais b, tá certo? F de x igual a x mais b. É importante notar o seguinte, que o a ele tem que ser sempre diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, a gente não vai ter função. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece se o a for igual a zero. Tudo bem? Mas a gente pode ter o caso do b ser igual a zero também. Se o b for igual a zero, a gente vai ter aqui uma função que a gente chama de função linear, que é uma função afim, só que ela é bem específica. É quando b é igual a zero. Então, quando b for igual a zero, é uma função linear. Então, ela vai aparecer só assim, ó. F de x igual a x. Certinho? E o gráfico dela vai ser assim, ó. O gráfico da função linear, ele vai ser assim. Ele vai ser uma retinha que passa aqui, ó, pela origem.
Então, toda retinha que passa pela origem, toda reta que passa aqui pela origem do sistema, ela é com esse tipo de equação. Ela é do tipo y, igual a ax, aonde ela é uma função linear. Olha lá, ó, como b é igual a zero, e a gente já sabe o conceito, ela vai cortar o y onde ele é zero. Por isso que ela vai passar ali. Então, todo gráfico que passar só pela origem assim, ela é uma função linear. E aí a gente já viu exemplos dela, né? Um exemplo de função linear é essa daqui, y igual a x. Que a gente sabe que ela é a bissetriz, a gente já estudou isso lá atrás. Ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, ela é uma função afim, que é uma função linear, que ela é desse tipinho aqui, ó. Se for desenhar o gráfico dela, a gente tem isso. Para cada valor do x, eu vou ter um valor do y. Então, como é y igual a x, se o y for menos 1, se o x for menos 1, o y é menos 1. Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y também é 1. Se o x for 2, o y também é 2. E assim por diante. E aí eu tenho aqui a construção do gráfico dela. Essa função aqui é o y igual a x, que é aquela bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela é só um exemplo. Então, ó, outros exemplos que a gente pode ter aqui de função, vamos lá, a gente pode ter outro exemplo, que é y igual a 3x, y igual a menos 5x. Toda vez que não tiver o valor do b, que o b é igual a zero, isso daqui representa uma função linear. Então, isso daqui são exemplos de funções que são funções lineares. São funções do primeiro grau, são função afim, né? É uma função afim que passa ali pelo zero, passa pela origem. Tá certo? E além de função linear, a gente também tem a função que é a função constante, que a gente viu na aula passada. A função constante, ela é uma função do primeiro grau, que é quando o a for igual a zero, que era aquilo que eu estava conversando para vocês. Tá bom? Se o a for igual a zero, vai dar uma função que é uma função constante. Tá certinho? Se o a for igual a zero, que é o que eu tinha comentado com vocês, vai dar uma função constante. Por isso que todos os valores do x, eles vão ter a mesma imagem. Porque não importa o valor que eu substituo o x, eles vão ter todos a mesma imagem. Deixa eu copiar aqui para vocês, ó. Deixa eu apagar essa parte. Para a gente ver esse outro esqueminha aí da função função constante. Eu dei uma olhada aqui, aí eu vi que estava... Eu dei uma gaguejadinha. Beleza? Eu vou apagar aqui. Então, a função linear, ela sempre vai passar ali pelo centro da nossa equação. E aí ela significa que o b, que o coeficiente angular, ele é igual a zero. Tá certinho? E quando o a for igual a zero, então quando eu tenho aqui f de x igual a ax mais b, e aí se o a for igual a zero, eu vou ter f de x igual a b, certo? E esse tipo de função é uma função constante. Certinho? Aí eu já dei exemplo para vocês na aula passada. Olha lá, ó, y igual a 5, por exemplo. Essa função, ela seria assim, ó, y igual a 0 vezes x mais 5. Olha lá, ó, o x ele está sendo multiplicado por 0
Por isso que ele não aparece na expressão. Por isso que eu vou ter uma função assim, ó. Quando eu vou desenhar o gráfico dela... Eita, difícil aqui. Quando eu desenho o gráfico dela, eu vou perceber que não importa o valor que eu coloque para o x aqui, ó. Se eu colocar o x igual a 1, 1 vezes 0 vai dar 0, vai dar 5. Se eu colocar o x igual a 2, 2 vezes 0 vai dar 0. E soma com 5 vai dar 5. Para qualquer valor do x, a minha imagem ela vai ser igual a 5. Então ela vai passar aqui por esse ponto aonde o x é 5. Então esse daqui é o gráfico da função y igual a 5. Então a gente tem a função constante, tem a função linear e tem a nossa função afim mesmo com tudo isso. Certo, meus amores? Nossa, falei pra caramba hoje, hein? Nosso Deus. Quando que você não fala, hein, Bistec? Você também fala mais que a boca, fala mais que a matraca. Tudo bem? Alguma dúvida aí? E aí eu quero fazer alguns exercícios com vocês sobre função afim pra gente encerrar a nossa aula, né? Faltam alguns minutinhos pra gente encerrar. Eu vou só fazer aqui um último resumão com a gente mesmo, com tudo que a gente viu na aula, que fica aquele resumão para você guardar aí, né? Para estudar. Então, o que a gente precisa saber de função? Vamos lá, ó. Função do primeiro grau. Ou função afim. Ela é do tipo posso mandar também no grupo, sim. F de x igual a ax mais b, onde o a é o coeficiente angular. Então vamos lá. Primeira coisa, lembra? Para calcular o a, a gente vai fazer y2 menos y1 dividido por x2 menos o x1. Fica aí para calcular o a, que é o coeficiente angular. O b é o coeficiente linear. E aí a gente tem isso, ó. O gráfico dela é o gráfico de uma reta. A gente tem isso para a função do primeiro grau. Esse ponto aqui é o x0, que seria a raiz da nossa função, tá? Esse ponto aqui é o ponto B, que é o coeficiente linear, aonde ela toca, certinho? E o A, ele seria a tangente desse ângulo aqui. Tá claro isso? A gente tem, como já foi visto, duas possibilidades, né? Então a gente tem isso daqui. Ela pode ser crescente. Então a gente tem que à direita as imagens positivas e à esquerda negativa. E quando que ela é crescente? Quando o A for maior que zero. E ela pode ser também decrescente. Aí aqui vai ter o x0, vão ser positivas as imagens à esquerda e negativa à direita. E o A vai ser menor do que zero. Tudo bem? Além disso, a gente tem a função lá, que é linear. Quando que eu sei identificar a função linear? Quando o B for igual a zero, aí a minha função vai ser desse tipo, y igual a ax, tudo bem? E aí o gráfico dela sempre vai ser um gráfico passando pela origem. Vai ser crescente quando o A for positivo e vai ser decrescente quando o A for negativo. E além disso, a gente tem a função constante.
que seria y igual a b. Quando que é a função constante? Quando o a for igual a zero. E aí ela é uma retinha sempre paralela ao eixo x. Esse daqui é um resuminho mesmo de função, tá? Para ficar aquele chique mesmo nosso aí. Tudo bem? O meu canalzinho no YouTube lá, quem tiver interesse, é Bistequeira. Certo? Bistequeira. Se puder me prestigiar lá, vou ficar muito feliz. Porque além disso, tem bastante coisa lá. Tem trigonometria, tem geometria também. Eu trabalho em outros colégios, aí eu criei algumas playlists lá para o outro colégio. Tudo bem? Galerinha, tudo certo aí, ó. Esse seria então um resuminho do que a gente viu na aula de hoje. Aí agora a gente vai pegar tudo isso e vai aplicar em alguns exercícios. Tá? Tira um print aí maneiro dessa desculpa, dessa tela, e aí vamos lá para os exercícios. Então eu tenho isso, ó. O primeiro exercício que eu separei para vocês é o seguinte. Ele fala assim: o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, então uma função do primeiro grau, certo? Então o gráfico de uma função do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas x e y abaixo. Tudo bem? Podemos concluir que o valor de k mais m é. Então ele quer que a gente calcule aqui qual é o valor de k mais m. Quem que é o k? Vamos ver quem que é o k. O k é o valor do y quando o x for 7. E o m é o valor do x para quando o y for 8. Galera, para descobrir quem é o k e o m, eu preciso aqui saber qual é a função. Eu necessito saber nesse exercício de que função que ele está falando. Qual é a expressão que define essa função. Muito obrigado aí pelo saúde, tá? Então a gente precisa ver qual que é a equação que determina essa função. Tudo bem? Então, ó, toda vez que você for fazer exercício, você começa assim. Pô, o Bisteca me ensinou que a função é y igual a ax mais b. E o Bisteca disse que eu preciso descobrir quem é o a e quem é o b. Se eu descobrir quem é o a e quem é o b, eu descubro qual é a minha equação, qual é a função. Para descobrir isso, pessoal, guarda sempre, você precisa saber 2 pontos por onde ele passa. Ou você precisa do gráfico para ele te ajudar em alguma informação. A gente sabe pontos por onde essa função passa? Sim, os pontos estão aqui, ó, nessa tabelinha. Então, ó, quando o x for 0, ele disse que o y vale 5. Quando o x for 6, ele disse que vale 14. Então, aqui, ó, a gente tem os 2 pontos. E aí, a gente vai fazer aquele esqueminha. Primeira coisa que a gente vai calcular, qual é o valor do a? O a é o y2 menos o y1. Ó. Você vai fazer ΔY, que muito professor ensina, dividido por ΔX. É a mesma coisa. Delta na matemática é variação do y e variação do x. Então, ó, você vai pegar lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, 14 menos 5 dividido por 6 menos 0. Certinho?
Então a gente vai descobrir que o A ele é igual a 14 menos 5, isso daqui vai dar 9, dividido por 6. Se eu divido aqui por 3, eu vou descobrir que vai dar 3 sobre 2. Belezinha? Então aqui eu vou ter 3 sobre 2. Esse é o valor do A. Então a nossa equação aqui ela já está pronta quase. Y é igual a 3 sobre 2, x mais b. Agora a gente precisa descobrir o b. Como que a gente vai descobrir o b? Eu escolho ou o ponto 1 ou o ponto 2. E aí substituo o x e o y por esses valores. Eu vou escolher o ponto 1, óbvio, porque o x vale 0, para facilitar a minha vida. Então, ó, se eu escolher o ponto 1, no lugar do y eu vou colocar 5. Aí vai ficar 3 meios vezes 0 mais b. 3 meios vezes 0 vai dar 0, mais b igual a 5. Então, a gente acabou de descobrir que o b vale 5. Agora, a minha função está pronta. Qual é a minha função? A minha função é y igual a ax. Epa, o a a gente já descobriu. Esteca. Então, a minha função ela é y igual a 3 meios de x mais b, que é 5. Aí, ó. Achei a função. Aí agora a gente vai lá para o nosso estudo, para ver o que ele quer. Ele quer o m, ó. Quem que é o m? Como é que eu vou calcular o m? Então vamos fazer por partes, ó. Como é que eu vou calcular o m? Para calcular o m, ele disse que o y vale 8. Então o m é o valor do x quando o y for 8. Então você vai pegar a equação y igual a 3 meios de x mais 5, vai substituir o y por 8 e o x por m. E aí você vai descobrir quem ele é. Certo? Esse 5 aqui vai passar subtraindo. Então vai ficar 8 menos 5 igual a 3 meios de m. Então vai ficar 3 igual a 3 meios de m. Aí, galera, ó, posso passar o 2 multiplicando, vai dar 6 igual a 3m. Então, daqui a gente tira que o m vai ser igual a 2. Então, a gente acabou de descobrir que o m vale 2. Como que eu vou descobrir o valor do k, Bisteca? Mesma coisa, em termos de raciocínio, certo? Olha lá, vamos olhar para a nossa função. Para descobrir o k, ele está dizendo que o x vale 7 e aí o valor do y vai ser o k. Então, vou pegar aqui, ó, vou fazer para cá. Aqui vai ficar muito apertado. Vou fazer o k aqui, ó. Como é que eu vou descobrir o valor do k? O k ele vai ser, então, o valor de y quando o x for 8. É 7 agora, né? Então, vamos colocar aqui, ó, k no lugar do y e no lugar do x, 7 mais 2. Então, o k vai ser 21 sobre 2 mais 2. Certo? Ó, como está aqui em números decimais, já vou dividir, tá? 21 dividido por 2 vai dar 10,5. Tudo bem? Mais 2 vai dar, então, ó, 12,5. Esse é o valor do k. Agora a gente vem e calcula o que ele quer. Como ele quer calcular, ó, k mais m, a gente descobriu que o k é 12,5 e que o m vale 2. 12,5 mais 2, eu fiz conta errada, acho. Deixa eu dar uma olhadinha.
Eu tô dando uma olhadinha nas contas que eu fiz. Senão o gabarito tá errado. (14 menos 5, 9, 6 menos 0). Copiei todos os valores certinho, né? 6, 14, 0, 5. 14 menos 5, 6 menos 0, 9 dividido por 3 é 3 meios. Aí eu substituí aqui 3 meios, substituí o B5, 3 meios de x, tá? O M é quando 8, o Y vale 8, 5 passa subtraindo, 8 menos 5, 3, 2 vezes 3, 6, vai dar 2, M2, ok. E aqui eu vou substituir o x por 7. 7 e k. 7 no lugar do x, k no lugar do y. Então vai ficar 3 vezes 7, 21, dividido por 2. Ah, tá aqui, eu coloquei mais 2. Eu mesmo estou me boicotando, tá vendo? Eu não sei de onde que eu tirei esse 2, que a função é 5 aqui. Olha que boicote que eu fiz comigo mesmo. 5, 5, 5. Então esse valor aqui, ó, ele vai ser 15,5. Aí sim, faz sentido, né? Boa, bravo. E aí quando eu ponho aqui, ó, 15,5 vai dar 17,5. Alternativa C. Caramba! No finalzinho errar também não pode, né, galera? Oxe, ainda bem que eu não errei nada de conceito. Eu me boicotei e copiei errado aqui a função. Acho que eu tava com o 2 do M na cabeça e puxei o 2 para cá. Mas beleza? Independente disso. Entenderam aí o meu raciocínio? Tá tranquilo? Sim? Certo? Dá tempo de eu fazer só mais um? Porque eu sei que acho que vocês já vão ter aula na próxima. Aí na semana passada eu senti que a galera começou a sair e já indo para outra aula. Que eu não sei que horas que começa a outra aula. E aí também não sei se vocês querem um intervalinho para passar de uma aula para outra também. Seria ideal. Será que dá tempo de fazer só mais uma? Ou eu mando para vocês e qualquer dúvida vocês me falam. Semana que vem a gente corrige, tira a dúvida. Tô por vocês, galera. Quem quiser comentar aí, me ajudar. Tranquilo? Então, tem aula agora, eu sei, tá complicado. Que horas que começa a próxima aula? É às 8h40 ou é 8h30? Então beleza. Então, galera, eu agradeço demais a participação de vocês.